Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Mais Que Um. A ideia do Somos Mais Que Um é a gente conversar com pessoas que trilharam seus caminhos profissionais, aprenderam uma profissão, mudaram de profissão, cometeram erros. Quer dizer, nós estamos aqui para falar da vida real, né, da carreira como ela é. E hoje eu vou receber aqui o Marcelo Massoneto, que é um professor da Escola de Negócios da Barão de Mauá, mas também tem diversas outras atuações. Ele vai falar um pouco aqui sobre a carreira dele. E hoje nós vamos falar sobre a carreira na área de finanças, uma área muito importante. Todas as empresas têm área financeira. Se a empresa não for bem administrada financeiramente, pode ter um produto maravilhoso, pode ter que vai quebrar, com toda certeza. Então tem que ter uma boa gestão financeira. Mas o interessante é que o Marcelo tem uma vivência, né, desde o início da carreira dele, com startups, com empresas inovadoras, com empresas que estão começando o seu processo. Ele vai contar umas histórias, porque a gente, né, Marcelo, sempre ouve as histórias boas, né, das empresas que dão certo, mas nem sempre, não são todas que dão certo, né? Então, eu vou chamar aqui, apresentar o Marcelo, pedir para ele se apresentar, contar um pouquinho da história dele, e depois, na sequência, a gente continua o bate-papo. Maravilha. Bom, meu nome é Marcelo Massoneto, sou formado em administração de empresas aqui pela FEA USP, fiz o mestrado também aqui em administração na FEA, fiz o mestrado meio que por acaso, nunca me imaginei sendo professor, né? É até engraçado porque toda a minha vida acadêmica como aluno, eu sempre fui um aluno muito tímido, sempre tive vergonha de me expor, de falar. E aí foi meio que por acaso, foi até engraçado. Eu falei, eu vou começar a estudar, fazer mestrado, porque eu não tinha mais, tinha acabado a faculdade, estava trabalhando, já tinha um contato com o professor aqui na FEA, né? Uhum. E resolvi fazer meio que por acaso. Eu não fiz na área de finanças, eu fiz na área de inovação, que eu tinha uma atuação no começo com parte tecnológica, enfim. Então, na verdade, eu comecei minha carreira na Supera, incubadores de empresas. Incubador de empresas. Eu fiquei, foram quase 6 anos, né? Eu comecei como estagiário, enfim, acompanhava, era mentor das empresas, né? Até engraçado falar mentor, tipo, eu estava na faculdade e atuava como mentor das empresas. Mas isso era bacana porque você tinha muitos empresários, né, muitos empreendedores nas startups, que eles começavam as empresas e não tinham conhecimento nenhum, perfil nenhum de empreendedorismo, de gestor de empresas, né? Você sabe, Marcelo, só pegando um comentário. Durante um tempo eu atuei no Sebrae, lá em São Paulo, fazendo consultoria para empresas que já existiam e que quebravam. E aí que elas procuravam o Sebrae. Uhum. O cara começava o negócio, geralmente pequenos negócios, né? Sebrae, Sim. mais comércios, essas coisas. Mas o cara não tinha um plano de negócio, não tinha nada, né? Aí, às vezes, a empresa estava dando certo, mas ele quebrava, porque ele não sabia gerenciar financeiramente. Então, você vê, até no meio de startups também existe essa realidade das pessoas que empreendem sem meio saber o que está fazendo, né? Não, com certeza. Se você pegar até na Supera lá, incubador de base tecnológica, quem que eram os empreendedores? É o cara que tem doutorado, pós-doc em química, medicina, biologia, o cara é extremamente inteligente, mas na hora que vai mexer com fluxo de caixa não tem noção nenhuma, né? Então, eu comecei, né, minha carreira lá na incubadora, trabalhando, acompanhando essas empresas. Eu acho que o ápice que eu tive foi com um projeto da FINEP, que apoiava até 100 empresas, 100 startups com dinheiro de subvenção econômica, a fundo perdido, né? Era um projeto de 12 milhões. Só que daí eu lidava com. Era dinheiro público, eu nunca gostei muito dessa área pública, é muito burocrática, né? Muito demorada. Você tem que prestar conta de tudo é muito demorado, tudo né, demorado. Assim, era um negócio meio maçante. Eu já estava um pouco desgostoso com essa área, né? E aí eu falei, e assim, quando eu entrei também na incubadora, eu sempre tinha a visão assim, sempre pegou muito forte para mim, não, eu quero empreender, quero ter o meu negócio. Já estava no meio de um negócio de empreendedorismo. Exatamente. Então, só que eu sempre tive a questão assim, eu falei, eu sou administrador, o que eu sei fazer? De prestação de serviço, de resolver as coisas, enfim. Então, eu sempre tive na minha cabeça assim, eu estou trabalhando na incubadora, estou em contato com uma série de empresas e eu quero
ter a afinidade, a proximidade com alguém que vai ter uma sinergia bacana, e vou migrar da incubadora para atuar nessa empresa. Essa que era sempre a minha ideia. Aí chegou, foi mais... Mas nessa época você ainda não tinha esse foco, esse viés na área financeira. Eu acho que na própria experiência foi te levando para essa área. Sim. Na verdade, assim, eu sempre tive uma questão de gostar de números, de planilhas. Eu sempre, dando aula, por exemplo, de finanças pessoais, sempre me gabei com o pessoal. Falei, eu nunca fiquei com a conta negativa. Não é porque excesso de dinheiro, não, é porque eu sempre fui muito bem controlado. Eu até brincava, falei, não, teve só uma vez que eu fiquei, sei lá, 36 centavos negativo, foi culpa do meu irmão, que ficou de me repassar o dinheiro, que não repassou. É coisa de contador que fica contando centavo das coisas. Não é que eu ficasse contando, mas enfim, sempre tive esse controle, né? Então eu sempre gostei muito, foi sempre uma coisa muito natural para mim, né? Então, a partir do momento que eu saí da incubadora, eu fui trabalhar numa startup em São Carlos. Foi até uma empresa que não conseguiu, ela teve um problema de documentação, ela não conseguiu participar daquele projeto que eu fiz a gestão, né, chamava Prime o projeto. E tiveram problema de documentação, não submeteram. Então, assim, como não tinha criado aquele vínculo, eu poderia sair e atuar na empresa assim, sem ter conflito de interesse, nada nesse sentido. Aí eu me mudei para São Carlos, né, fiquei lá por volta de 3 anos. Foi uma experiência muito rica, muito bacana. Isso você já tinha feito mestrado, não? Eu já tinha feito mestrado. Então você ficou 6 anos na Supera, né? Sim, eu peguei o finalzinho da minha graduação, eu fiz um intercâmbio depois na Holanda, daí eu voltei para a incubadora, e fiquei mais um tempo. Aí o meu mestrado coincidiu com essa gestão desse projeto da FINEP, né? Aí quando eu defendi o meu mestrado, né, a minha dissertação, que eu me liberei, assim, que eu me desvinculei, que não precisava mais para ficar em Ribeirão, e aí foi o momento que eu me desvinculei também da FIPAS, né, que é a fundação que gera incubadora, e fui atuar nessa empresa de base tecnológica. Nesse primeiro bate-papo que já surgiu um tanto de assunto, nós vamos entrar em todos eles, mas deixa eu voltar aqui só para a gente, porque você falou umas coisas interessantes da sua formação e da sua experiência. Você disse que passou um tempo, você fez uma experiência internacional como estudante na Holanda, né? Foi durante o mestrado? Não, durante a graduação, no final da graduação. Tá, e o que você acha que é essa experiência? Porque a gente, né, tenta falar aqui muito com alunos, né, com pessoas que estão definindo a sua carreira. Meio que esse podcast surgiu, Marcelo, um pouco. Meu filho está com 16 anos, né, ele está naquele momento de pensar a carreira, para onde que eu vou. Então, conversando com ele, eu falei, cara, vamos fazer esse podcast, a gente já tem um estúdio, vamos fazer o podcast para a gente falar sobre profissões, porque às vezes você se interessa por alguma. E muitas vezes as pessoas têm medo de, durante a graduação, ainda muito jovem, fazer essa experiência de sair, de ir para outro lugar. O que você acha que isso te ajudou na carreira? O que foi importante de fazer esse momento lá fora? Foi fantástico, né? Eu lembro que até um amigo, conversando com um amigo, eu lembro que sempre teve questão, tinha um problema com meus pais, em casos financeiros, né? Nunca vim de uma família assim que eu pude esbanjar e ficar tranquilo e só cuidar da minha vida, né? Mas eu lembro até em conversa com um grande amigo meu, ele falou assim, cara, vai, toca lá. Eu tinha um carro na época, vende o carro e vai. Enfim, foi o que eu fiz. Eu saí, fiquei 6 meses lá na Holanda. Foi processo difícil também, cara, de falar inglês, né, de entender. Eu tenho muita dificuldade, assim. Tive que me esforçar muito. Até eu cheguei a fazer uma preparação, mas você não tinha. Eu vejo hoje em dia as facilidades que você tem, de repente, de traduzir, de te apoiar nesse sentido. Mas assim, foi um processo difícil de aprendizado, de lidar, de repente ficar fora também tanto tempo de casa, né? Sair um pouquinho das asas. A gente ainda é moleque, né? Assim, jovem, né? Tinha lá meus 20 e poucos anos mas foi um negócio bem bacana, porque assim, te mostra assim que o mundo é pequeno, né? E que é possível assim você galgar passos maiores, de você que você é capaz também de lidar com culturas diferentes, né?
Você sabe que isso é uma coisa que eu sempre falo com os nossos alunos, falo com as pessoas com quem eu converso sobre carreira, né? Eu não tive essa experiência de ir para fora, mas eu sou de Minas e vim para São Paulo muito cedo. Você sair da sua cidade e ir para um outro lugar no qual você não conhece ninguém, você não entende a cultura, você não tem relacionamento, é um aprendizado absurdo, não só profissional, mas para a vida. Né? Você tem que se virar, você tem que fazer amizade, é um tanto de coisa. Outro ponto que eu quero pegar nessa primeira conversa que você fez aqui é o seguinte. Várias pessoas que eu entrevistei aqui, acho que todas, na verdade, até agora, isso é uma coisa que eu observo na carreira das pessoas, todo mundo começa num lugar, né? Minha carreira vai ser aqui nesse. Então, estava lá na inovação, né, estudando o tema de inovação, trabalhando numa grande uma incubadora, né, um hub de inovação, e aí você vai para um outro caminho, né? Como que foi essa transição, né? Você contou até agora que você estava lá na Supera, foi para uma startup, depois vai contar essa história da startup também, porque eu acho que é interessante, mas aí, de uma hora para outra, você vai para uma outra área, né? Porque hoje você já não atua mais no Supera, né? Hoje a sua atuação é no Ciesp, né? E aí, numa área... você não saiu da administração, mas você definiu um caminho, né? Sim, sim. Eu tenho as coisas meio que acontecem por acaso, né? Até gostei, eu que tomei as decisões. Não, você tem um caminho que vai te mostrando as opções, e é claro que você vai tomando as decisões que tem mais afinidade com aquilo que você tem para oferecer, com aquilo que você tem mais facilidade de atuar, né, que você tem mais interesse, coisas nesse sentido. Então, essa atuação que eu tive na incubadora, lá no Parque Tecnológico, ela foi muito importante nessa questão de relacionamentos, de criar networking, né, de fazer esse tipo de proximidade. Foi o que me gerou a possibilidade de ir lá para São Carlos atuar nessa startup, né? E quando eu fui para a startup, eu fui para atuar na área financeira da empresa, né? A área financeira, assim, na área de gestão, mas voltado para a área financeira, porque era uma empresa pequena, ela vinha com histórico de sucesso, vamos dizer assim, de captação de recursos com projetos de fomento, né? E quando eu entrei na empresa para fazer o valuation da empresa. A ideia era vender empresa, não vender, né? Captar recurso com investidores, né? Então, eu não vou lembrar direito os prazos certinhos, mas eu entrei e aí eu fiquei, acho, uns 2, 3 primeiros meses focado nisso, estudando a empresa, levantando informações, fazendo lá as planilhas, as projeções, determinando as premissas, né, de geração de caixa futura, enfim, e para fazer uma negociação com uma empresa, que tinha uma empresa que era um porte maior, né, que a ideia era vender uma parte da sociedade dessa empresa para esse grupo de empresas que tinha uma mesma área de atuação, né? A gente conseguiu, a gente levantou o recurso, né? E então, assim, eu comecei a voltar assim para a migrar para essa área financeira quando eu entrei efetivamente na startup. Embora tinha já coisas pontuais que eu fazia. Você gerenciava lá um fundo, né, de investimento. Sim, acompanhava as empresas, tinha questão. Eu lembro que eu fiquei um pouquinho desgostoso com essa parte de inovação, porque às vezes a gente tinha lá na incubadora alguns modelos que isso até já evoluiu, né? Mas assim, a gente tinha um convênio com o Sebrae, então era obrigado que a empresa tivesse um fluxo de caixa. Eu ficava puto com isso, até desculpe a palavra, né? Mas eu falei, cara, vocês estão exigindo que a empresa tenha um fluxo de caixa, ela não tem uma movimentação significativa que tem essa necessidade. Ela não tem uma regularidade nas suas fontes. Eu falei, ela não tem nem receita. Ela às vezes até consegue lá o projeto lá da FINEP, da FAPESP, né, recurso a fundo perdido e tal. Você tem que ter um gerenciamento financeiro, mas você tem que ter o fluxo de caixa da empresa, tudo certinho. Na verdade, na maioria das empresas você tem uma grande entrada desses fundos e, na verdade, a empresa está investindo, né? Ela sim, isso vai tendo só saídas, né? Então isso acabou me deixando um pouco desgostoso, né, com esse tipo de atuação. Até o mestrado que eu fiz, né, eu estudei projetos de incentivo à inovação.
estudei uma que foi da década de 80, o projeto foi no ano que eu nasci, 82, com um projeto que eu estava gerenciando, que era o Prime. A gente percebeu lá, até a conclusão lá da minha dissertação, foi que passaram, sei lá, 20 anos de um projeto para o outro e eles apresentavam as mesmas características. O projeto lá da década de 80 não tinha dado certo. E continuava. E esse projeto que eu gerenciei lá, que foi em 2010 até 2000, um pouquinho antes, eu me perco um pouquinho com as datas, mas enfim, ele apresentava as mesmas características que o projeto da década de 80. Tanto é que ele não foi para frente. Não teve uma, vamos dizer assim, não teve uma sequência do projeto continuar e continuar sendo apoiando as empresas e tal, embora tenha várias empresas que foram apoiadas e que foram para frente, né, que acabaram esse é um ponto, Marcelo, que a gente sempre que fala de inovação, né, e agora aqui no Brasil vem nos últimos anos se formando realmente uma estrutura, um ecossistema de inovação. Tem um perfil de pessoas, né? Diferente. Ribeirão Preto é uma cidade que vem se destacando nesse sentido, né? Uma cidade que tem bastante estrutura de inovação. Mas eu vejo, né, assim, que existe sempre aquela mitologia do o cara é um inovator, ficou milionário, ele abriu uma startup. E você que trabalhou no Supera e acompanhou isso, estudou isso, você sabe que não é a verdade, né? Assim, a minoria. A minoria que vai acontecer isso, né? A grande maioria das empresas tem boas ideias, às vezes consegue captar um recurso, às vezes consegue buscar alguma coisa, mas o dia a dia é outra coisa, né? O cotidiano da empresa transformar. E a gente, às vezes, acho que estuda só muito os sucessos e deixa de estudar os insucessos. Você contou que teve uma experiência com uma startup assim, que não foi para frente. Sim, né? Sim. O que você aprendeu com esse processo? Qual foi a importância de participar também, né? Porque a gente às vezes acha que só vai aprender com as vitórias, mas a gente aprende mais nos fracassos do que nas vitórias. Sim, com certeza. Eu percebi. Quais foram os principais entendimentos e ganhos que eu pude absorver dessa experiência? Só contextualizando um pouquinho a história da empresa, né? Ela vinha assim de vento em popa, crescendo, conseguiu recurso a fundo perdido, com várias instituições, aí conseguimos lá captar o recurso lá com investidor privado, né? Já era uma sociedade anônima, né? Tinha as cotas lá que foi estruturada até para angariar recursos. E aí quando eu entrei com a visão de gestor, de administrador. Né? E eu já tive assim vários embates lá, até no bom sentido, né, com o empresário. Inclusive ele continua sendo meu amigo, né? Ele está lá pro sul. De falar assim de quais os passos que a gente teria que tomar. No sentido assim, vamos fazer isso, vamos fazer tais investimentos ou não, né? E eu lembro que eu era sempre contra. Eu falei assim, cara, não vamos por esse lado, porque a gente está gerando uma exposição grande, né? Então, por exemplo, vamos participar de uma feira, então tem lá os equipamentos da empresa no exterior que a gente está representando, a gente vai comprar os equipamentos e vai colocar na feira, então vai ter o gasto de montar o estande, fazer isso, aquilo. Minha empresa não tinha potencial para isso, não tinha capacidade financeira para isso. Eu falei assim, não concordo, por isso, dava a minha fundamentação, e aí viu o embate dele. Ele falou assim, eu te entendo esse teu perfil, né? Você foi um administrador, você foi educado, você foi treinado para fazer a gestão contenção do risco, né? E pela limitação. Então você vai sempre pela limitação. Os cursos de administração ensinam isso, né? São os gargalos. Sim, você só vai gastar aquilo que você tem, né? Ou isso que vai ser limitado, né? Eu nunca tinha pensado, mas a gente é educado para isso. E com o seguinte argumento, ele vê, não, mas você tem que fazer a gestão, e foi sempre que a gente fez, pela oportunidade. Então a gente está assumindo esse risco, porque a gente vai lá na frente, isso vai gerar novas oportunidades e o fluxo de caixa vai entornar, vai gerar as receitas, vai gerar as entradas e depois a gente vai se equilibrar. Porque tudo que a gente fez na empresa sempre foi assim. Foi no risco. E assim, só que assim, pelo seu olhar histórico, sempre tinha dado certo. Né? Até o momento que ele dá errado. Até o momento dá uma vez errada, às Exatamente. vezes, dependendo da exposição.
você quebra. Então sempre teve esses embates. Lógico, a empresa não era minha, eu não podia obrigar, né, um empresário a fazer isso. Mas eu via, por exemplo, o tombo depois foi muito grande. Muito grande. Né? Quanto maior o risco que você está assumindo, maior será o tombo, né? Sim, e aí você vê, tinha lá várias frentes de atuação, então, eu de novo, não sei, uma coisa muito também de sistemática, coisa de finanças, né? Para mim era tudo caixinha, assim, eu falava assim, ó, fulano, eu não quero citar o nome dele, né? Mas ó, a empresa, a gente tem essa linha de atuação aqui de produtos que a gente não desenvolveu por completo. A gente tinha lá todo um pipeline de produtos que a gente ia desenvolvendo, colocar no mercado para depois ampliar. Já tinha sido feito um investimento. Né? A gente, depois você olha assim no retrocesso e fala, cara, que loucura que foi aquilo. Mas não, vamos já, eram, sei lá, 4 frentes. Ele começou a desenvolver produtos nas 4 frentes para começar a atuar e colocar no mercado. E resumidamente o que aconteceu foi que não conseguiu. O dinheiro acabou antes, né? Não conseguiu colocar essas outras 3 frentes, não conseguiu colocar efetivamente no mercado e gerar receita. A primeira linha, que era o que estava sustentando a empresa, não foi o suficiente. Não, até tinha um produto lá que era o produto final, que era o que de repente ia dar o fôlego necessário. Por conta dessas outras frentes também não foi dada a atenção necessária. Né? Porque você também está dividindo não só investimento, mas atenção. Né? Exatamente. Então, aí no fim a empresa ela meio que quebrou. Né? E aí esse foi o processo mais difícil. Eu lembro que até chegou um ponto que você via sendo tomadas decisões e você via o risco, que é, né, o endividamento, que ia sendo assumido. Até que eu cheguei a um ponto assim de... Tinha até uma pessoa na empresa que meio que potencializava esse lado louco do empreendedor. Falei, não, a gente vai conseguir, vai. Eu tive vários embates com essa pessoa também. Eu cheguei uma vez pro empresário lá, eu falei assim, cara, ó, não dá mais, eu vou embora. O nível de exposição de estresse já estava assim, extremamente alto. E aí foi engraçado que teve uma reviravolta, porque daí ele falou, não, a gente vai resolver, não posso perder você agora, e ver como é a história. Aí trouxe outra pessoa e teve uma reunião super difícil e tal. Aí essa outra pessoa, no fim, acabou saindo da empresa, saiu antes de mim. Eu já tinha arrumado para dar aula, né, porque eu tinha feito mestrado. Eu falei assim, não vou dar aula. Eu falei assim, não, vou arrumar um lugar para dar aula, para de repente fazer um momento uma ali, transição, né? E tal. E ele falou, não sei o que, você não pode me abandonar. Isso acaba sendo não sei se é uma falha, mas uma característica minha, mas eu não consigo abandonar assim tão facilmente difícil, né, o barco. Abandonar né? o barco. No sentido assim, até de ver a situação dele, eu tinha a família dele, enfim, eu gostava da empresa, eu tinha postado as minhas cifras, não, eu vou entrar nessa empresa, que o negócio vai dar certo, e eu quero me tornar sócio da empresa. Esse era o meu objetivo. Eu falei desde o início para ele que eu tinha isso. Estava lá dentro do começo do processo. Sim, eu estava naquela pegada assim, não, eu estou iniciando minha carreira, eu quero arriscar, o momento de arriscar é agora. Sim. Né? E aí ele falou, não, aí eu fiquei. Só que assim, a gente tirou a pessoa, a gente tentou sanear algumas coisas, mas energia era morta. Essa que era a verdade. Né? Assim, eu vejo, né, Marcelo, que olha, sabe que eu sempre falo que a gente aprende coisas novas, por isso que eu gosto desses bate-papos, assim, que a gente sempre aprende. Nunca tinha pensado com esse ponto de vista que ele falou, de que quem faz administração, quem estuda, a gente é ensinado realmente, né, um dos pilares da administração é a gestão de recursos, né? Então, os seus recursos financeiros, pessoais, né, e tudo mais, é aquilo que você vai gerenciar para chegar aos seus objetivos. E a gente pensa sempre no recurso, na limitação, né? Sim, quando você vai em gestão de operações, por exemplo, você trabalha pela limitação, né, pelo gargalo. E o empreendedor, e eu acho que é por isso que talvez exista essa dificuldade de empreender, o empreendedor tem que ser essa pessoa do risco, né? Ele não tem o recurso, mas ele vai criar esse recurso de alguma forma. E isso também tem um pouco, né, talvez quando a gente olha, estou aqui pensando, não estou afirmando nada, talvez quando a gente olha para países que têm uma cultura empreendedora, que têm fontes de financiamento mais organizadas, geralmente de pessoas, né, particulares, né, pessoas físicas, não privadas, né, não são públicas, você consegue, a gente vê
empresários que ficam anos nessa história de não estar dando dinheiro, mas ele conseguindo mais dinheiro para colocar ali dentro, porque tem um projeto. Até empresas muito grandes que a gente, né, conhece que passam até hoje por isso, né? Mas no Brasil não, né? Você ainda tem um ecossistema de inovação que ainda depende muito do financiamento público, né? Às vezes de mercados não tão bem desenvolvidos, e isso acho que aumenta ainda mais o risco, né? Sim. E agora, algumas coisas que você falou aí são interessantes, né? Eu atuo como consultor de empresas familiares passando por processo de profissionalização. E é um pouco ao contrário. Você chega nessa empresa, geralmente é uma empresa bem sucedida, consolidada, né? 20, 30 anos, consolidada, mas ela precisa mudar porque na cabeça do dono ela ainda é a lojinha. Ela ainda é o escritorinho dele, sim. com 2 ou 3 pessoas que ele trabalhava. Aí ele não sabe que ele tem 200 funcionários, né? E mudar a cabeça dele, né? Porque ele já, geralmente, esses empresários, ele já tem uma cabeça muito de não se expor ao risco. Eu já consolidei o negócio está estruturado, para que eu vou correr esse risco, né? É um pouco diferente, porque quando você cria processo, quando você analisa mercado, é para buscar, né, novas oportunidades para a empresa. Mas eu queria pegar um ponto aí nessa história toda que você contou, porque a gente também é muito voltado, né, assim, quando você constrói a sua carreira, a gente destaca sempre os pontos bem-sucedidos, né? Empreender no Brasil já é difícil, você não foi o empreendedor, mas estava junto, né? De certa forma era um empreendedor, que você falou, eu fiz uma aposta de carreira, você estava empreendendo também. Sim. Eu atuava como se fosse minha empresa. Isso. E aí, como que é lidar emocionalmente, lidar com esse momento que você fala, cara, não deu certo? Cara, porque ainda fica, difícil, no caso dele, ainda fica uma dívida, né? Sim, no seu ainda não. Eu vejo assim, ele se quebrou, assim, até hoje eu acho que ele não se recuperou totalmente, né? Eu acho que tem uma atuação na área acadêmica, ele é professor, tinha uma formação química, né? Enfim, ele, da última vez que conversei, eu vi que ele não se recuperou totalmente, né? Eu lembro que o processo tinha uma série tinha lá eram 5, 6 funcionários que acabaram sendo demitidos, né? Teve eu que tive que fazer a rescisão deles, né? Como isso é difícil, né? E foi engraçado que foi o seguinte, porque o empresário, ele acabou se endividando mais ainda para conseguir fazer a rescisão de todo mundo, né? E no fim, o que eu percebi? Que pro pessoal isso não adiantou, o pessoal ficou com raiva do mesmo jeito, né? Então isso é uma lição que eu tenho assim, cara, às vezes é até duro falar isso, eu acho, mas por exemplo, num cenário de empresa que ela está quebrando, eu entendo quando a empresa às vezes demite funcionário e não tem dinheiro para pagar e fala, vai atrás dos seus benefícios, vai atrás dos seus direitos, né? Eu até entendo esse lado, porque mesmo vendo dessa experiência que eu acompanhei, mesmo ele tendo feito tudo possível pagou tudo certinho, ele saiu como o vilão da história. Porque aí vai da imaturidade do pessoal. Não, mas ele tinha me prometido isso, porque ele saiu da empresa, eu saí da empresa para apostar no projeto, o negócio não deu certo. Né? Então, o negócio não deu certo. Você sabe que Marcelo, assim, eu já gerenciei grandes equipes em empresas grandes, durante um período na minha vida, que depois foi até por que eu fui para a consultoria, foi por causa desse período dentro de uma empresa, em que meio que eu ia para operações que estavam dando problema para tentar arrumar aquela operação. Às vezes a gente vê esses grandes executivos, empresários que têm aquela fama de ser mãos de tesoura, né? O cara chega lá cortando todo mundo, o cara é insensível. Cara, existem momentos em que realmente você tem que mandar gente boa embora, porque a empresa está numa situação complexa demais. Mas, assim, as primeiras vezes que você demite pessoas, você sofre, né? Sim, com certeza. Fica imaginando a família. Mas né? depois eu fui aprendendo, cara, que na maioria das vezes, não estou generalizando, a pessoa também não está fazendo tudo que deveria fazer. Né? Então, uma coisa é eu vou fechar essa operação, como você está contando, e vou ter que demitir pessoas que não demitiria normalmente. Outra coisa é você falar, não,
a operação está ineficiente porque as pessoas não estão entregando aquilo que precisam entregar, por uma questão cultural, por uma questão de falta de processo, por uma questão, né, de relacionamento. Tem N motivos. Tem N motivos. Uhum. E aí, cara, eu falo assim, não tem que se sofrer por causa disso, Uhum. né? Porque a empresa, ela vive, né, ela existe para dar resultado. Sim. Não é para porque o dono vai ficar. Não, ela tem que dar resultado, ela paga as contas dela a partir do resultado. Sim. Bom, deixa eu puxar um outro assunto, porque a gente vai puxando assuntos aqui, mas tem pontos que são importantes. Na sua fala, né, sobre o Supera, você falou uma coisa que para mim é bastante importante, que é a questão do network. Né? Uhum. Eu acho que um grande erro que as pessoas cometem, principalmente quando estão empregadas, é deixar de fazer network. Sim. Não sei se você tem essa impressão. Eu posto muita coisa no LinkedIn, sempre acompanhei muito isso. E eu vivi nos últimos anos, Marcelo, uma experiência assim. Muitos amigos meus da minha idade tinham na cabeça que eles iam ter uma carreira numa empresa. Uhum. Lá no final eles iam aposentar, ganhar uma caneta, né, da empresa, Uhum. aposentar e ficar o resto da vida aposentado. Com um relógio, né? Com um relógio. Mais chique. Uma né? empresa mais chique. E de uma hora para outra, muitos desses meus amigos ficaram desempregados. Porque a empresa quebrou, porque a empresa mudou, porque ela foi comprada por uma outra empresa, porque o cargo dele deixou de existir. Muitas dessas pessoas entraram em processo de depressão, né? Porque o sobrenome do cara é o sobrenome, é o nome da empresa. E aí essas pessoas saem desesperadamente para o mercado, tentando fazer um network que é forçado, contatos, não é network, é contatos. Né? E você falou sobre a importância do network, né, lá no Supera, que ele te deu muito isso, e a gente batendo papo antes, você falou, né, como você acha importante o network na construção da carreira. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre como foi esse seu network, o que ele trouxe para você até hoje, né, e qual a importância disso na carreira. Acho que o network me trouxe tudo. Tudo que eu conquistei, alcancei foi por conta de network, né? Talvez até analisando assim friamente, até pelo meu perfil que eu tinha quando eu era mais jovem, de ser mais tímido, mais quieto, eu cheguei a participar de 1 ou 2 processos seletivos, né, efetivamente, assim, que até não passei, acho que nos 2 primeiros, enfim. Mas eu sempre aproveitei muito bem as oportunidades que apareciam lá, por exemplo, na faculdade. Né? Então participei lá do núcleo de empreendedores, que é tipo uma empresa júnior lá da FE, enfim. E lá que eu comecei a minha primeira leva de network, né? Que era conhecer os alunos que eram mais velhos, que aí, por exemplo, isso me surgiu a primeira oportunidade, que era para trabalhar, por exemplo, numa consultoria, lá do Alberto Borges Matias, que foi meu professor de finanças, foi um dos meus professores de finanças lá da FEA. E aí depois, da mesma pessoa que eu tive lá contato, a trabalhar na incubadora de empresas, né, lá na Supera. Então começou daí, era o network. Mas assim, o que é o network? Né? O que eu entendo como network? É o seguinte, o network está intimamente ligado ao seu trabalho. Né? Então quando você trabalha, você conhece pessoas. E quando a gente pega, eu percebo assim, isso é muito uma característica aqui da nossa região. Né? Que as pessoas precisam conhecer as pessoas para elas confiarem. Não é que nem em São Paulo, por exemplo, que você posta as coisas no LinkedIn ou que você tem um perfil bacana e que isso te abre portas facilmente. Na nossa região, não. A pessoa precisa te conhecer, ela precisa ter essa proximidade, né? E como é que você consegue essa proximidade? É você trabalhando com a pessoa. E quando você está trabalhando com a pessoa, assim, é trabalhando aquela pessoa que está internamente na empresa, é o cara que você, de repente, a empresa presta o serviço ou vende o produto, então você precisa tratar essa pessoa muito bem, você precisa fazer mais do que aquilo que foi prometido. Né? Superar a expectativa. Exatamente, então você começa a fazer seu nome com esses relacionamentos que você faz. Né? Então, até dando um exemplo assim, do outro lado, né? Eu tinha lidando com uma pessoa, um dos clientes meu que eu tenho atualmente lá de BPO financeiro, ele estava com um problema no banco, que tinha um débito lá que o empresário não percebia lá, era um débito pequeno lá de, sei lá, 40, 50 reais todos os meses, e já fazia uns 4, 5 anos que isso acontecia, e o empresário nem sabia o que era, né? Aí eu entrei em contato lá com o gerente e falei, tem esse débito, eu já tentei cancelar aqui via sistema, não consegui, né? E eu preciso da tua ajuda, e assim, eu não tive o respaldo dessa pessoa. Sim.
né? Não resolveu o problema que foi apresentado. Aí gerente de banco acaba mudando muito, né? Mudou o gerente, entrou uma moça nova lá. Fui lá e apresentei o mesmo problema e a pessoa resolveu, em uma semana resolveu. Cancelou o débito lá que vinha todos os meses, que acontecia todos os meses. Aí você vê que a pessoa é diferenciada. Ela resolve o problema. Ela quer resolver ela quer ser útil, né? Tanto é que daí surgiu uma oportunidade para ser gerente numa cooperativa, né, de um outro network que eu tenho lá no CS. Estou procurando alguém que tem experiência com banco, né, que atua no mercado financeiro e tal. Eu indiquei a pessoa. Eu acho que, olha só, pegar dois ganchos nas coisas que você falou, porque pegar primeiro nessa e depois eu vou pegar o outro assunto. Eu acredito que network é você fazer primeiro pelo outro. Olha, esse exemplo seu é perfeito. Sim. Você estava com um problema, essa pessoa fez por você. Ela resolveu o seu problema. E a área de atuação dela, ela teria que fazer isso, né? Mas no normal não é isso. Exatamente. Então ela foi lá e resolveu o seu problema. Você não tem obrigação nenhuma. Isso não te obriga a nada. Mas do outro lado você fala, cara, essa pessoa quebrou meu galho, essa pessoa ajudou, essa pessoa, naquele momento que eu estava precisando, ela foi profissional, ela deu um passo a mais do que o esperado. Essa pessoa é legal. Isso fica na sua cabeça. Vai ter uma hora que uma outra... Essa história que você contou é perfeita para ilustrar esse meu conceito do network. Vai ter uma hora que alguém vai falar para você, estou precisando de tal coisa. Você fala, poxa, eu tenho uma pessoa para resolver isso. Sim. Então, o network, né, para quem precisa desenvolver o network, não é no momento que você está desempregado, que você está desesperado. Não, é o que você falou. Como profissional, eu construo meu network, primeiro pela minha eficiência, pela minha capacidade profissional, bons profissionais se destacam, né? Mas eu tenho que estar aberto a entender os problemas das pessoas e tentar resolver isso. Eu vejo assim, hoje em dia, a gente tem tantas pessoas mal qualificadas, com má vontade, que é fácil você se destacar. É muito fácil. É só você fazer o básico. Não, e aí vai entrar num outro ponto, cara. Nem ia falar disso, mas já que você falou. Eu entrevistei essa semana aqui a Maria Alice, professora de recursos humanos lá da Barão. E ela estava falando exatamente sobre isso. Ela estava falando o seguinte, hoje não é uma questão geracional, que às vezes a gente tem essa mania, a gente vai ficando velho, a gente vai falando mal dos jovens. Molecada nova. Mas não é uma questão geracional, não. É uma questão geral no mercado. As pessoas querem trabalhar assim, isso não está na minha descrição de cargo, eu não tenho que fazer. Sim, cara, eu só aprendo quando eu faço além. Quando eu vou fazer algo mais, é aí que eu me destaco. E o segundo ponto que você falou de network, cara, isso foi uma coisa que eu vivi, uma experiência minha muito presente. Assim. Eu sou de Belo Horizonte, fui para São Paulo, e São Paulo é o que você falou. Se você souber conversar, souber se relacionar, tiver um currículo legal e colocar a cara no... você vai embora. Né? A própria estrutura do mercado de São Paulo, porque tem muita gente de fora, ela recepciona, ela aceita quem é de fora. E nos últimos 10 anos, por algumas mudanças profissionais que eu fui fazendo, eu morei em vários estados do país. Eu morei no Rio Grande do Sul, eu morei em Belém, no Pará, voltei depois para São Paulo, e agora eu estou aqui em Ribeirão há 5 anos. Eu cheguei em Ribeirão na pandemia. Então, no primeiro ano foi muito complexo, ninguém via ninguém. E depois, Marcelo, vou assumir que foi preguiça minha. Eu já estava lá na empresa, certinho, ali dando a consultoria. Cara, vou me acomodar aqui, um pouco cansado desse negócio. E de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, eu falei, não, eu preciso voltar a fazer relacionamento, conhecer pessoas, né, buscar relacionamento com outras pessoas, que não essas aqui que eu estou convivendo, porque senão você fica fora do mercado. Essa característica que você falou não é só de Ribeirão. Em geral, cidades menores, elas têm essa característica de você pode ser um ótimo profissional, você pode ser um cara que fala bem, você pode ser um cara que se comunica bem, mas a pessoa tem que te conhecer. Né, tem que te conhecer. A gente brinca que elas dizem, mas você é filho de quem, né? Aquela coisa de mineiro. Tem que ter indicação. Alguém que ela conhece tem que te conhecer. Exatamente. E isso é uma coisa muito perceptível em Ribeirão. Não é diferente de outras cidades, como eu morei, por exemplo, em Caxias do Sul, morei em Belém. Não é diferente. É assim também nessas outras cidades.
E isso é uma coisa que nós, como profissionais, para fazer network, temos que entender também. Sim. Porque a gente tem uma ideia de que network é só profissional, né? Mas o network também são suas relações. Né? Eu percebo assim, cara, você não tem como você ter segurança 100%, se você não for um funcionário público. Né? Isso no Brasil, né? Porque funcionário público também em outras regiões do mundo não é que nem assim aqui, não. Né? Mas enfim. Então, só que aí você tem as formas, né? Então, por exemplo, você tem que ter mais de uma fonte de renda. Né? Tem de rendas ativas, vamos dizer assim, né? Então, tem uma atuação no Ciesp, sou professor lá na Barão de Mauá, né? E ainda tenho a minha empresa lá de BPO financeiro. Daqui a pouco vamos falar da sua empresa. Tá? Que são 3 fontes de renda, né? Se eu perder uma dessas fontes, né? Vai ter um impacto, por exemplo, no orçamento, enfim, mas você tem uma garantia. Então, como estratégia, eu tenho uma estratégia de ter mais de uma fonte de renda ativa. Beleza. Mas o que dá a segurança, por exemplo, de que eu vou conseguir me realocar caso eu perca uma dessas fontes, que daí eu vou ter que dar mais foco, por exemplo, numa dessas outras fontes que eu tenho, é justamente esse network. Eu sei que eu nunca saí de nenhum trabalho mal, brigado. E tem alguns colegas até não queimar ponte. Até entendo às vezes de pessoas que falam, eu só vou sair quando me demitirem. Eu não penso assim. Eu prefiro sair perdendo do que brigar, entrar na justiça. Sim, também. É óbvio que eu nunca tive nenhum caso grave contra a minha pessoa, enfim. Mas eu nunca saí mal de nenhum trabalho. Eu até me orgulho disso, né? Porque você não está queimando ponte, né? Você mantém as relações, né? No futuro então, a gente nunca sabe. É tão engraçado que eu já reencontrei várias pessoas que hoje são clientes, por exemplo, do BPO, que foram mentorados lá atrás no Parque Tecnológico, né? O empresário que eu lembro que eu prestei uma consultoria para captar um recurso de FAPESP, que eu encontrei que era um empresário associado ao Ciesp. Sim. E nunca tive nenhum problema de encontrar a pessoa, ficar uma questão chata, né? Justamente por trabalhar nisso. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu tenho uma segurança, entre aspas, né? Óbvio, mas que eu não vou começar do zero, que caso, eu vou parar de dar aula, dando um exemplo, eu preciso, sei lá, aumentar os meus clientes, minha carteira de clientes no BPO financeiro. Eu tenho uma tranquilidade que eu tenho caminhos abertos que eu vou poder ampliar minha área de atuação e aumentar, por exemplo, minha renda, né? Eu tenho uma rede de contatos bastante desenvolvida, né, que eu consigo, por exemplo, extrair e explorar isso de uma forma positiva. Eu acho que até o próprio conceito de network é esse, né? É uma rede. Sim. E a rede, ela tem a gente sempre enxerga o network assim, a rede de contato, mas ela serve também como uma rede de segurança, né? Na hora que você cair, os seus contatos te ajudam ali. Sim. Você falou aí da sua empresa, né? Você falou que participou de um processo de empreender lá atrás, não como empresário, né? Mas muito próximo. Ficou um tempo, né, fora disso, e agora, de um tempo para cá, você vem empreendendo também, né? Abrir uma empresa. Conta como está sendo esse processo, o que a empresa faz, né? Qual é o caminho aí? Foi até acontecer meio que por acaso, né? Eu lembro numa reunião, um amigo meu lá no Ciesp, inclusive, ele estava contando uma experiência que ele teve, que não deu certo com o financeiro. Eu já tinha ouvido o termo, mas nunca tinha me atentado nessa questão. Até explica o termo, que nem todo mundo conhece. O BPO ele vem de Business Process Outsourcing, né, como em inglês macarrônico aqui, que nada mais é do que você fazer a terceirização de um processo da empresa. Né? Então, por exemplo, no caso, o processo financeiro. Isso, você tem um contador. O que é o contador? Nada mais é que um BPO contábil e fiscal, por exemplo. Né? Que a maioria das empresas acaba usando. Né? Sim. Você tem uma empresa que faz o marketing digital da empresa, é um processo que você está terceirizando. Né? Então você consegue fazer isso, dadas as atuais tecnologias, né, de ERPs em nuvens, de comunicação, de transferência de dados, de documentos, enfim, você consegue fazer isso à distância. Né? Então, o BPO, esse termo se popularizou para essa parte financeira, para a gestão financeira.
Então, nada mais é do que a gestão financeira terceirizada, né? Notadamente, né, o meu foco aqui seriam de pequenas empresas, né? Embora você tenha empresas especializadas em fazer o BPO de grandes empresas também, né? Então, meio que começou por acaso, comecei atuando, eu comecei pegando lá uma, e assim, eu nunca saí divulgando, nunca saí fazendo prospecção ativa. Eu falei, cara, eu comecei fazendo meio que para ajudar um amigo, né? Porque eu também tinha interesse, né, de desenvolver essa área de atuação. Aí eu comecei a contar isso para algumas pessoas chaves que eu tenho no meu network. Aí é o network, né? Mais uma vez. Né? Então eu comentei com um amigo que é contador. Ele já me indicou, por exemplo, 2 empresas que são clientes atuais. Teve um outro consultor também que eu comentei com ele, daí ele me arrumou outros clientes, né? Então, por quê? Network. Mais uma vez, né? E aí eu comecei fazendo o processo, então eu comecei de forma extremamente doida, vamos dizer assim, que fazia, como eram empresas pequenas, fazia a gestão do Excel. Sim. Aí eu vejo agora, cara, que loucura. Né? Mas eu vejo, Marcelo, que muitas empresas que a gente olha para elas não são médias empresas, né? Pequenas e médias empresas, mas empresas consolidadas, não tem nem o Excel. Sim, um Excel horrível, né? Que não funciona. Então eu comecei bem devagar, atuando, aí depois de um ano mais ou menos fiz uma decisão de adotar uma plataforma padrão, que eu uso atualmente, que é a Conta Azul, e aí foi meio que automatizando os processos, facilitando, enfim. Tem algumas pessoas que me auxiliam em alguns processos específicos, né, que eu terceirizei, vamos dizer assim, da minha empresa. Você terceirizou a terceirização, né? Exato, a quarteirização, né, como as pessoas falam, enfim. Mas, e assim, tem crescido, tem se consolidado, né, eu indo naquele processo bem quadradão mesmo, né, como aquele meu amigo me criticava, você vai pela restrição, a gestão é pela restrição. Então, assim, tendo muito cuidado assim de não dar um passo maior do que minha perna, né, para não ter custos maiores do que aquilo que eu estou recebendo, né, e tem boas perspectivas. Eu vislumbro assim que de repente no médio, longo prazo ele possa se tornar a minha principal fonte de renda ou a minha única fonte de renda, porque aí eu teria uma carteira de clientes que eu teria vários Olha, eu vou te falar, clientes. Se né? todos os empresários, todos os empreendedores, né? Lógico que existem negócios e negócios, né? Mas se todo mundo tivesse, né, essa consciência, né? Porque você tem um negócio que é arriscado e dá certo, mas o risco é grande. Sim, E você tem os negócios que se constroem, né? E que podem dar certo, tem uma chance maior de dar certo, porque ele já vem construído sobre uma base sólida. E assim, cara, tem uma experiência minha parecida com essa sua, mas que vou contar ela não para te desmotivar, mas para motivar. Eu comecei a consultoria da mesma forma. Teve uma época, né, eu era executivo de empresa, tive uns problemas de saúde, dei uma estressada, falei, não, vou dar aula. E saí do mundo corporativo. Aí você descobriu outro tipo de estresse. Outro tipo de estresse. Dava aula de manhã e à noite. Mas aí vai acontecendo, né? Chega uma empresa, um aluno te chama para dar um treinamento, chega o pessoal da própria instituição te chama para dar um treinamento, uma empresa que você vai lá. E aí, comecei a dar treinamento e fui durante uns 4, 5 anos construindo uma carteira de clientes de treinamento. Não de consultoria, de treinamento. Chegou em um belo momento, eu falei, cara, vou empreender. Eu já tenho a minha carteira de clientes. Muitos desses clientes me pedem outras coisas e eu acabo não atendendo. Montei um escritório. Acho que aí é que eu acho que eu cometi o erro, né? Já montei um escritório com 2 pessoas trabalhando, com 3 consultores trabalhando para mim, um para prospectar negócio, o outro para atender. Até pode funcionar, mas tem um risco maior. Tem um risco maior. risco maior. E não deu errado. O negócio não deu errado. Ele estava dando certo, estava se pagando, estava dando. Só que teve um dia que eu olhei para aquilo e falei, cara, não, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava. Com um nível de estresse, preocupação e disposição financeira muito maior, porque eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar funcionário, tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo outro. Eu estou ganhando menos que eu ganhava antes. Porque, né, o meu trabalho... Pessoas para pagar. Exatamente. Eu
ganhava mais dinheiro. E aí eu fiz uma escolha naquele momento que eu falei, não, eu não quero mais. É isso. Vou voltar para a mistura, eu fico com aqueles meus clientes grandes, que eu já tinha uns clientes grandes na época de treinamento, passo as consultorias para esse pessoal aqui, e foi um grande erro que eu cometi, porque logo depois, né, a economia do país mudou, lá para 2014, 2015, a economia do país fez assim, a área de treinamento dela é muito impactada pela economia, porque as empresas, quando começam uma crise econômica, a primeira coisa que elas cortam é, né, eu falo que elas cortam o cafezinho, as flores da recepção e o treinamento. Eles acham que dá para segurar. Supérfluo, dá para segurar. E até, assim, depois tive que ir para a consultoria por causa disso. Né? Mas esse é um ponto, um passo, né? Aí, por que eu te contei a história? Porque esse é um passo importante nessa transição de um negócio já estruturado. Uma coisa é você estar sem custo nenhum, com pessoas terceirizadas só para fazer aquele trabalho específico, então já tem uma fonte de renda para pagar ele. E depois, outra coisa, não, montar um escritório, montar uma estrutura, montar isso, montar aquilo. Porque aí, realmente, a sua empresa tem que estar num nível de solidez grande para você não... De maturidade, né? Eu conheço alguns outros escritórios de BPO, assim, de trabalho de mentoria que eu participei, enfim. Por exemplo, eu tenho atualmente são 5 clientes, né? 5 não, você pega uma empresa lá, um grupo que você tem 3, né? Então a gente pode subir isso aí para 7 clientes, vai. E mais uma pessoa lá que é um BPO, ele tinha 30 clientes, eles não têm escritório físico, tudo online. As pessoas que trabalham para ela, não sei se são funcionários, enfim, mas assim, tudo à distância, né? Então, assim, tem como você configurar. Hoje dá para escalar, né? Nesse sentido, né? Dá. Hoje dá para escalar. E eu percebi que eu tenho até. Eu não gosto muito de funcionário, já tive muitas experiências negativas, não diretamente comigo, mas que eu vi de perto, acompanhando, enfim. E agora com a inteligência artificial, a gente está já num tecnologia em geral, né? Você tem um nível de automação, que aquele trabalho chato, operacional, que você tem né, que uma pessoa pouco qualificada faria, que de repente vai te dar mais trabalho, uma rotatividade muito grande. Isso a gente vai conseguir fazer com inteligência artificial. Então eu vou pegar esse gancho. Porque agora eu queria assim, voltar para o nosso objetivo desse podcast, que é falar com as pessoas. Né? Eu acho que eu acredito em 3 públicos assim, que a gente está buscando falar com. Primeiro, o jovem que está escolhendo um caminho, e eu sempre falo, cara, esquece. O primeiro caminho que você escolher não vai ser o seu caminho. Pode até ser, mas o primeiro caminho vai ajudar ele a chegar onde ele. Mas é o que você falou, o caminho se faz caminhando, né? A construção é assim. O segundo público é um pouco, e aí no seu caso faz muito sentido, que é assim, esse público que eu falei, que é o cara já mais velho, um profissional mais maduro, que achou que ia ficar empregado o resto da vida, e de certa forma ele está sendo empurrado para uma mudança de carreira, mesmo que ele não quisesse. Sim, né? Obrigado. Ele foi obrigado a mudar de carreira, às vezes virar um PJ. O cara vai empreender também e ainda quebra a empresa. Isso. Né? É triste. Então ele vira um PJ por obrigação e ele tem que buscar cliente e tudo mais. E eu acho que tem um profissional que é aquele que está hoje no mercado de trabalho, está bem profissional, mas ele está olhando para o futuro e falando, cara, deixa eu me mexer aqui. Que é o cara mais esperto nesse sentido, né? Deixa eu me mexer. E aí você falou da inteligência artificial, e aí isso é uma coisa que é a discussão atual em todas as áreas, porque todas as áreas estão sentindo, de certa forma, impactos positivos e negativos né, da inteligência artificial. O que você acha na sua área? Você já falou aí de pontos positivos, né? Mas e do outro lado, né? O que a IA traz para a carreira na área de finanças? Eu acho que ela tira aquela parte operacional pesada, né? De você digitar as coisas, de ficar pegando de um lugar, jogando para o outro. Uma planilha jogando para outra. Que culpa tempo, que não agrega nada, assim, o fato de de repente você tem uma rotina de trabalho lá que você acaba se acostumando a fazer isso, mas que na verdade não faz diferença para o seu crescimento como profissional, como pessoa, né? Mas é aquela história, aquilo que antes você vai fazer uma atividade, você precisaria lá de 4, 5, 6 pessoas, você consegue fazer com uma, né?
Ao mesmo tempo assim, é um pouco preocupante, né? Porque fala, pô, será que daqui a um tempo, e esse tempo está rodando muito rápido, né? Será que a gente vai ficar obsoleto? Será que eu vou ficar obsoleto? Né? Será que uma ferramenta vai conseguir fazer aquilo que eu faço e eu vou ser dispensado? Né? Não, essa para mim acho que é a grande questão que todos nós estamos passando. Né? Sim. Eu faço produção de conteúdo para curso à distância e eu vejo assim que, cara, até professor, se hoje as instituições quiserem, elas já podem abrir mão de conteudista. Sim. Você ainda tem um papel como uma espécie de se avaliar aquele material, sim, né? Até ser para uma curadoria ali do material. Mas a produção do conteúdo hoje, as inteligências artificiais já têm condição de fazer. Sim. Né? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, eu vejo essa tensão, Marcelo, acho que você já entrou nesse mercado um pouco depois, no mercado de educação. Quando eu comecei a dar aula, logo depois, né, o primeiro material EAD que eu gravei foi por volta de 2007, 2008. Eu tinha acabado de começar a dar aula. E aí veio essa instituição e falou, ó, professores aqui, nós vamos gravar o material, quem quer? E vários de nós, né, nos propusemos a fazer. A primeira vez que eu fiz o material, fui gravar uma aula, falei, meu Deus do céu, não sei fazer isso aqui. Né? Muitos professores conhecidos meus não conseguiram olhar para a câmera e gravar, e falaram, não quero saber desse negócio não, vou continuar dando minha aulinha, porque isso não vai acabar, e não sei o quê. E eu pensei diferente na época, falei, cara, esse negócio vai crescer, e eu preciso aprender a falar é o contrário. Sim. E isso depois, na época da pandemia, fez uma diferença do caramba para mim, porque as instituições ficaram loucas atrás de material, não tinha material, muita gente não tinha essa capacitação, e como eu tinha uma experiência, falei, bom, aqui para mim foi algo positivo, a pandemia foi positiva nesse sentido. E eu vejo a mesma coisa com o IA. As pessoas estão assim, não, eu vou continuar fazendo. Cara, você vai ser impactado. Vai ser engolido, né? Muito engolido. E aí, tá bom, então eu sou um profissional jovem, o que eu faço? Eu acho assim, a gente tem que deixar claro também que às vezes o pessoal pensa, eu não preciso me esforçar para aprender mais, porque tem um problema lá de matemática, jogo no ChatGPT, ele vai me responder. Né? Só que o problema é mais embaixo. Né? Então, para você conseguir utilizar a ferramenta de maneira efetiva, você precisa ter um arcabouço de conhecimentos para saber fazer as perguntas, para entender quais as nuances que você vai querer colocar. Se aquela resposta faz sentido. Então, assim, a princípio, no momento que nós estamos hoje, a inteligência artificial ela pode ajudar em muito, desde que você tenha competências já pré-estabelecidas e consiga utilizar a ferramenta a teu favor. Você tem que ter um arcabouço, como você diz, de conhecimento, né, de know-how, de experiência, para dizer o que eu ponho aqui dentro para ela... Sim, para você saber fazer as perguntas. Né? Eu brinco com os alunos já em sala de aula, falo assim, gente, vocês estão aí brincando, zoando, não sei o quê, mas primeiro assim, vocês não sabem fazer as perguntas. Segundo, vocês não sabem ler a resposta que a ferramenta te deu e interpretar aquilo que ela está te passando. Às vezes nem lê, né? Só copia e cola. Exatamente. E copia... Um dia eu peguei um aluno no EAD lá da Barão, ele colocou como fala? Eu tinha que fazer a análise financeira de uma empresa. Aí ele colocou a resposta e via que claramente era uma coisa de ChatGPT desse tipo. Eu falei, tinha no finalzinho, se você me der mais informações e insumos, eu consigo analisar e te dar... Né? Até aquela... Eu falei, você tinha os dados para você analisar, né, na questão. Ou seja, ele pegou e copiou e colou e com preguiça, não leu, não analisou e colocou, né? Então, assim, não melhorou assim, ele te dá mais agilidade, você não perde mais tanto tempo com algumas coisas, né? Mas ainda assim, o processo de aprendizado ele precisa acontecer. Você precisa se capacitar, gerar, né, a competência, coisas nesse sentido. Esse é o meu medo, sabe? Eu acho assim, profissionais já estabelecidos, né, que já têm uma experiência, eles conseguem
ter, né, esse bom senso de falar, cara, isso aqui não faz sentido. Né? Sim. Eu vejo que um risco que a gente corre com a IA é para os profissionais novos, principalmente, para quem está entrando no mercado de trabalho hoje, né? É assim, ele não desenvolver essa capacidade de crítico, de Sim. senso crítico, Sim, sabe? sim. De aceitar tudo que vem lá como se aquilo fosse verdade. Sim. Então, acho que esse é um grande questionamento que a gente tem que fazer, principalmente quem é jovem hoje. E aí eu quero te perguntar assim, tá bom, a pessoa que está entrando no mercado financeiro, agora que está atuando na área de finanças, não no mercado financeiro, não, atuando na área de finanças, na carreira de finanças, que habilidades ela precisa ter, que ferramentas ela vai precisar desenvolver para atuar nesse mercado nos próximos anos. Lógico que ninguém tem bola de cristal, né? Mas... Sim, sim. Mas eu vejo assim, você tem muitas carreiras na área de finanças que até o conhecimento na área de finanças não é tão relevante assim. Né? Então, por exemplo, o cara que é um gerente de banco, ele tem que ter lá suas certificações, o CPA 10, CPA 20, o CEA, enfim, mas ele acaba sendo mais um vendedor do que um gestor financeiro. Né? Então, ele tem uns produtos ali que ele vende para o cara. Sim, mas ele acaba sendo vendedor. Esse é um ponto. No mercado de corretoras, dessa parte de mercado de investimentos, né, que está crescendo bastante, muito. Né? Aqui em Ribeirão isso cresceu absurdamente. Né, e tem uma tendência de crescimento, até se você compara aqui, né, com os Estados Unidos, a maior parte dos investimentos que são feitos lá são feitos com corretoras. Né? Então o Brasil, a XP, o próprio Nubank lá quando investe, tá indo nesse sentido também, né? E até a informação e a competência que o brasileiro assim tem evoluído bastante nos últimos anos, até por conta do mercado de influências digitais, né, de YouTube, enfim, isso tem melhorado bastante, né? E isso cria oportunidades também de mercado. Mas de novo, dependendo do cara, do tipo de certificação que você tem, você vai atuar também como um vendedor. É basicamente um vendedor. Né? Mas aí você tem também um vendedor, por exemplo, mais qualificado. No sentido assim, o cara ele vai ter que conversar com um cliente que é mais qualificado, que é mais... que assistiu alguns vídeos de alguns especialistas na internet, que ele vai vir com alguns argumentos, ele vai ter que saber argumentar e discutir com o cliente e se posicionar melhor. Mais uma vez, né? É aquela capacitação que às vezes as pessoas não buscam, né? Sim. Não é assim, você sabe, cara, uma das coisas que mais tem me assustado atualmente, Marcelo, não sei se você já teve essa experiência, você vai no YouTube, tem aqueles coaches, eu não vou criticar, nem vou, mas eu acredito que para você dar dicas de carreira, para você dar dicas de qualquer coisa, você tem que ter vivido aquilo. Não pode ser a pessoa que fez um cursinho de final de semana e sem experiência nenhuma vai falar sobre isso. Mas eu vejo que vem crescendo no YouTube, nas redes sociais, um conceito assim, não, você não precisa estudar, você não precisa, faculdade é besteira, formação é besteira, vai perder seu tempo. Vai perder seu tempo. Cara, isso é assustador, né? Porque tudo bem, talvez não seja a formação, né, mas o conhecimento, né, é fundamental para qualquer área, né? Eu vejo que a gente tem acesso hoje em dia a todo e qualquer tipo de conhecimento, que talvez efetivamente você não precisaria, por exemplo, fazer uma faculdade de administração para você ser um bom gestor financeiro numa empresa, da empresa da sua família, por exemplo, né? Embora num curso de uma graduação, numa universidade, você tem um caminho que foi desenhado para te facilitar esse tipo de acesso, né? Ter acesso a esse conhecimento. O curso organizado, ele é o que você falou, uma trilha. Sim. Né? Que vai te... Só que, de novo, né, o fato de você fazer, por exemplo, uma graduação, ali já é o seu primeiro momento do seu network, que você vai começar a criar, que você vai conhecer as pessoas, que vão te abrir oportunidades, que vão te... Né? Então, não é... embora você possa ter todo o conhecimento que você tem numa graduação, você está disponível na internet. Se você souber, né, buscar e souber filtrar, ter a maturidade para filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Mas, de novo, network. Eu vejo isso, né? É uma das questões que eu sempre comento com os alunos. Falo, cara, vocês entram aqui na graduação, vocês vão ficar 4 anos aqui, vocês fazem um grupinho na primeira semana,
E você fica fazendo trabalho com esses caras 4 anos. E você sabe disso, né? A gente pega, às vezes, turma de 7º, 8º semestre, e uma pessoa não conhece a outra. Sim. Eu falo, gente do céu, vocês estão perdendo a grande... Eles têm uns grupinhos na sala, e a pessoa que está nesse canto não sabe o nome da pessoa que está do outro lado da sala. Né? Você fala, cara, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida, né? Sim. Marcelo, bom, já estamos aqui há mais de 1 hora já, e eu sempre faço uma pergunta, né? Que é uma pergunta meio cruel, que se a gente começar a pensar nela, a gente entra em depressão, que é a seguinte, Marcelo hoje é um profissional estabelecido, um profissional que tem, né, uma carreira estabelecida, como você disse, em algumas áreas diferentes. O que esse Marcelo falaria para aquele Marcelo lá do começo, né, que estava se formando, né, que sirva também, né, para quem está nos ouvindo, quem está começando a carreira agora? Eu gosto de uma frase que eu até penso nessa frase por conta do que eu vou falar para o meu filho, quando ele for um pouquinho mais velho, né? Que é não escolher o caminho mais fácil, escolher o caminho certo. Né? É óbvio que, assim, até pela nossa maturidade, teve vários caminhos que você escolheu para não tô afim, isso aqui é mais fácil, que eu acho que se eu tivesse escolhido o caminho certo, feito da forma correta, teria facilitado a minha vida. Né? Às vezes uma dedicação maior ali naquele momento, né? Sim, com certeza. Eu vou até dar um exemplo, que eu me arrependo profundamente da minha experiência que eu tive lá na Holanda, né? Por exemplo, eu fiz o intercâmbio, era pela faculdade, mas eu não tinha obrigação nenhuma de passar nas matérias, ou a quantidade de matérias que eu ia fazer. Né? Eu lembro que eu tinha escolhido 3 matérias para fazer, que eu acho que era uma quantidade boa, pela dificuldade da língua, né? Enfim. Pelo tempo. Teve uma disciplina lá que eu fiz era de economia, em inglês. Né? Eu era administrador. Né? Nunca quis me aventurar a ser economista, né? Embora a gente tenha as disciplinas, enfim. Só que era uma disciplina que era difícil, porque eu teria que estudar um livro lá de economia, né, de conceitos econômicos e tal, e eu teria que fazer uma redação em inglês toda semana que eu teria que apresentar, né? E quando eu participei não tinha ChatGPT, né, na época. Não tinha ChatGPT, enfim. E quando eu me deparei com isso, eu pensei, cara, isso é muito difícil. Eu acho que... E no fim eu acabei desistindo dessa disciplina. E com o passar dos anos, depois relembrando disso, eu falei, cara, por que eu fiz isso? Não tinha justificativa para... eu tive mais horas que eu podia ficar descansando, que eu poderia lá curtir a cidade. Isso, né? Não, eu estava lá para isso também, né? Mas... Não, você estava lá para estudar, né? Teoricamente você foi para estudar. Sim. Né? Mas assim, daria para eu ter me dedicado para aquela disciplina também, mesmo que eu não passasse, mesmo que eu não consegui passar, mas assim, o fato de eu ter me dedicado, ter me esforçado, eu teria tido benefícios com a língua, com os conceitos, né? E que o que eu perdi, né? Eu acho que isso é importante, assim, o seu filho está menor, o meu já é adolescente, e é uma preocupação que a gente tem muito, né, de conversar com ele, você vai ter essa preocupação também, né? E às vezes a gente, como pai, a gente fala assim, não, deixa ele pelo caminho mais simples, né? E cara, eu acho assim, muito do que nós somos hoje profissionalmente são as porradas que a gente levou lá atrás, né? Você contou a história aí da empresa que não deu certo, né? Que você teve que passar por aquele... Isso te ensinou coisas valiosíssimas, né? E eu acho que esse que é o nosso caminho, né? A trilha, eu acho que é um pouco essa, né? De errar, acertar. E eles também têm que errar e acertar, né? Acho que isso é legal. Bom, Marcelo, vou pedir para você, né? Pode falar o que quiser, se despedir, indicar a sua empresa, né? O que você quiser falar. E aí a gente depois eu faço um encerramento aqui, porque já estamos aqui há mais de 1 hora. Acho que foi o bate-papo mais longo que eu tive até hoje. Isso que eu falei que eu era de finanças, que falava pouco, né? Mas enfim, só agradecer aí pela oportunidade, né? Acho bacana. Até o processo da gente conversar a respeito dessa história, a gente vai relembrando os aspectos, as reflexões, né, que a gente teve com o passar do tempo, enfim. Mas, bom, quem quiser me seguir nas redes sociais, não que eu seja uma pessoa muito atuante, né, mas tem um Instagram lá que é o marcelo.maconeto. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo. A minha empresa chama Soliditar,
que até quando eu criei a empresa foi justamente quando chegou a cidadania italiana, né? Falei, então tem que colocar o nome italiano, né? Que Soliditar vem de solidez, né? Então, Soliditar é gestão financeira, que vem nessa linha assim, a ideia é a gente proporcionar são algumas coisas para o empreendedor, né? Para o cara que tem lá a empresa que está tocando, que é a questão de ter a segurança e tranquilidade, de que a questão da gestão financeira dele estará bem cuidada, né? Eu acho que é a grande preocupação do empresário. Sim, né? Que eu vou gerar dados para ele, no sentido que ele vai ter uma previsibilidade daquilo que vem para frente, né? Então, se tudo estiver caminhando do jeito que está caminhando, né? Então, por exemplo, daqui a alguns meses você vai ter alguma dificuldade de caixa, porque vai entrar uma parcela de financiamento que você assumiu lá 1 ano atrás, por exemplo, né? E também de proporcionar tempo para esse empresário se dedicar àquilo que ele faz de melhor, né? De repente o cara ele é muito bom na parte técnica, prestação de serviço que ele faz. Ele abriu a empresa porque ele era bom comercialmente, ou o cara é um excelente vendedor, né? Então, para dar tempo para ele se dedicar, ou até mesmo o cara, pô, eu tô aqui atolado de coisas para fazer, eu quero ter mais tempo para me dedicar à família. Né? Então, o BPO acaba atuando nesse sentido. Eu vejo, Marcelo, às vezes, né, você falou assim, os clientes são empresas pequenas, médias, né? Mas na minha atuação como consultor, eu vejo que existe um empresariado, assim, que é aquele cara que começou do zero, às vezes, né? Construiu uma empresa sólida, a empresa dele tem mais de 2 décadas, aí, uma empresa sólida, e esse cara hoje, ele até já não está muito na operação do negócio, ele acaba caindo para a área financeira, porque é onde ele precisa se garantir, né? Então ele acaba fazendo a parte financeira, mas sem as ferramentas adequadas, né? Ele vai muito mais no feeling dele do que efetivamente no conhecimento técnico sobre isso. Bom, quero agradecer o Marcelo aqui por esse bate-papo. Eu acho que o nosso objetivo aqui no podcast é isso, conhecer gente que não teve aquela carreira maravilhosinha, não, né? Aprendeu, passou pelos caminhos. Como eu disse, né, Marcelo, para você, grande parte das pessoas que vieram aqui até agora sempre contaram esse caminho, né? Eu fui por aqui e o caminho foi me levando e a gente foi. E esse é que é o aprendizado, né? Por isso somos mais que um, que é aprender com a experiência das outras pessoas, né? Compartilhar, e mais do que isso, né? Eu acho que o grande objetivo do podcast, para mim, sendo bem sincero, é conhecer gente nova, conhecer as pessoas. A gente se conhece já, sei lá, quase um ano, né? Mas nunca tínhamos parado para bater papo, e eu acho que isso é que é o grande ganho. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de seguir, né, nas nossas redes sociais, também no canal do YouTube. Esse vídeo vai estar disponível lá, vou colocar os links do Marcelo na descrição do vídeo, e até o nosso próximo encontro.